Fala comigo, Cash FC! Pós-jogo de Ceará e Sport se enfrentaram na noite desta quinta-feira na Arena Castelão. O jogo valia muito para as duas partes. O Ceará vinha de duas derrotas seguidas fora de casa e o Sport, por sua vez, vinha de duas vitórias atuando como mandante, né? Venceu o Paysandu e Mirassol pelo placar mínimo. E as equipes que não se enfrentavam desde as quartas de final da Copa do Nordeste duelaram nessa noite no Castelão e a gente vai falar muito dessa partida e das consequências dela. Mas antes disso, deixa eu fazer o pedido de sempre para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no Cash FC, ativa o sininho, não perde nada. Nossos pré-jogos estão naquele jeito, bombando, pegando fogo. E para que você não perca nada disso, você tem que estar inscrito e com o sininho ativado. E além disso, também você tem que seguir a gente nas redes sociais, cash.fc. A gente está no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no Twitter. Bom, Ceará e Sport fizeram um jogo muito equilibrado, né? O placar de 0-0 refletiu a igualdade, mas a partida poderia ter tido uns golzinhos ali para dar uma animada. Mas os goleiros trabalharam muito bem, tanto o Richard pelo lado do Ceará, como o Kaique França pelo Sport. Falando do primeiro tempo, o Sport, apesar de chegar repleto de desfalques para a partida, mas ainda assim teve um primeiro tempo levemente superior ao do Ceará. A escalação inicial do Sport foi muito mexida, né? O Mariano Souza foi obrigado a mexer muito em todos os setores do campo. O Thierry ainda está fora, o Riquelme entrou na esquerda no lugar do Dalbert, né, que se machucou no jogo passado, o Filipinho ainda está machucado. No meio campo, o Felipe voltou, mas o Fabrício Domingues está suspenso, então jogou o Fábio Matheus. No ataque, nem Romarinho nem Barleta disponíveis, Zé Roberto também suspenso. Enfim, um time todo esfacelado, mas ainda assim o Sport teve um volume melhor do que o Ceará, especialmente na primeira etapa, né? E o grande detalhe da primeira etapa foi o gol perdido por Tite Ortiz, de forma inacreditável, e foi um gol que fez muita falta na partida, visto que as equipes empataram em 0-0 e o resultado não foi bom para ninguém, mas foi pior para o Vozão. O Ceará já vinha pressionado, teve a confusão lá do estatuto essa semana, teve até levantar a possibilidade de fazer um protesto de público zero, mas ainda assim a torcida do Ceará compareceu em bom número, mas o ambiente lá não tá legal, o ambiente lá tá complicado, e com esse empate em casa, por mais que o Sport seja uma equipe que estava no G4 na última rodada, e ao terminar essa rodada se mantém no G4, né, mas começou a quinta-feira fora do G4, mas a torcida do Ceará não quer saber, esperava mais da equipe e até viu uma melhora na etapa final. No segundo tempo, a equipe do Ceará, na primeira metade do segundo tempo, a equipe do Ceará foi bem, teve volume de jogo, mas Saulo Mineiro perdeu algumas oportunidades, né? E vale ressaltar também a importância do Kaique França no Sport. O goleiro foi muito bem. E isso é um reflexo da temporada dele como um todo. Kaique França, meu amigo, foi, se não for o principal jogador do Sport na temporada, tá ali no top 3, até porque o Lucas Lima também vem bem. Gustavo Coutinho já tem 14 gols na temporada, mas o Kaique França, cara, ele tá em um nível assim, acima. Ele tá bem pra caramba. Tanto que chegou a ser sondado pelo Inter, mas o Sport não negociou o jogador. Ainda fez mais, ainda renovou, né? Inclusive, essa semana teve lá no cast. Então, se você, depois desse vídeo aqui, você pode ir nos vídeos mais recentes. Tem lá o bate-papo muito legal com o Kaique França. Kaique França joga CS, cara. Kaique França é gamer. Daí tu tira. Voltando para a partida, o Ceará se manteve superior, teve mais volume ali, parecia que ia abrir o placar na primeira metade da etapa final, mas, por incrível que pareça, uma substituição trouxe o Sport de volta à partida. E essa substituição foi a entrada do Pedro Martins no lugar do Tite Ortiz. O Sport tinha perdido o meio-campo, né? E a entrada do Pedro Martins fez com que a equipe voltasse a ter uma composição melhor, mais segura na defesa.
Inclusive, o Pedro Martins entrou muito bem, tá? Que vale salientar. Não só ele, mas o Kaique França foi muito bem. O Chico foi muito bem. O Fábio Matheus eu achei ele um pouco abaixo, mas ainda assim é um jogador que tem um potencial muito grande e ele precisa de sequência, né? Mas voltando a falar do Pedro Martins, assim que entrou já deu um chute fora da área para uma boa defesa do Richard. Tentou fazer um gol do meio campo, o gol que só Pelé não fez, mas o Pedro Martins também tentou. Então, achei muito interessante a entrada dele. E depois da entrada dele, as forças se reequilibraram na partida. E aí o Ceará também já começou a, depois que o Sport equilibrou as ações, já começou a partir para o desespero. O Mancini começou a colocar mais peças ofensivas para tentar abrir o marcador, mas a insistência não surtiu efeito. Né? O Sport também teve a oportunidade, né, de... chegou a oferecer um perigo assim, ainda que não tão contundente para a defesa do goleiro Richard. Mas essa reta final foi de... teve mais vontade do que qualidade. Mas, de todo modo, 0-0. Permaneceu no marcador. Foi o primeiro empate do Sport na Série B. O Sport só tinha vencido ou perdido, ainda não tinha empatado. E esse pontinho foi muito precioso para o Sport. Até porque ele, das equipes da primeira metade da tabela, é o único que tem 9 jogos. Aliás, tem um jogo a menos que os seus adversários, né? Que é a partida contra o CRB, que foi adiada e ainda não tem uma nova data. O CRB, por um lado, está lá embaixo na tabela, mas o Sport está no G4, está tranquilão e com essa partida a menos, né? E volta agora a jogar em casa já na segunda-feira, meu amigo. Ressaca de São João. O Sport volta a atuar pela Série B. Recebe o Novo Horizontino na Arena de Pernambuco, dia 24 de junho, São João. A galera tá cheia de cerveja e milho na mente, mas vai pro jogo assim mesmo. E é um jogo que vale muito. O Sport precisa da vitória para não deixar o pessoal lá em cima desgarrar. Pra quem achava que o Santos ia nadar de braçada nessa Série B, tá equivocado, viu? Porque os caras voltaram a vencer agora depois de 4 derrotas consecutivas. E o G4, meu amigo, tá equilibrado. América Mineiro, Operário, Santos, Sport. Então o negócio ali tá tudo muito parecido. E o Sport ainda tem a vantagem de ter um jogo a menos. Show? Então, antes de eu me despedir de vocês, deixa eu falar para vocês da Bet Nacional, a Bet do Brasil, Bet dos brasileiros, a Bet do Cash FC, e pode ser a sua Bet também, ó. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar aqui na Bet Nacional e profetizar à vontade. Põe lá o código código CastFC, simplesinho, CastFC, põe lá o código e profetiza à vontade. Lembrando das duas regrinhas, você tem que ser maior de idade, claro, e tem que jogar com muita responsabilidade. Beleza? Fala comigo, CastFC. Até mais.